Salve, salve, galera, buenas! Rodrigo Ciríaco na área, diretamente aqui das dependências do Teatro Flávio Império. Estamos começando com Casa Poeticast, o podcast da Casa Poética, seu programa de arte, cultura, literatura, educação, entretenimento e, claro, muita poesia. Siga a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e depois também acompanhe a gente nas nossas plataformas de vídeo que vai aparecer aqui para vocês, beleza? A gente vai rodar a vinheta e depois eu chamo a nossa convidada especial. Roda a vinheta aí! É isso aí, galera, estamos aqui. Estamos com convidados, convidados muito especiais. A gente está recebendo aqui para essa gravação a galera, os estudantes da EMF Ivani Salgado. Eu vou pedir um barulho aí da EMF Ivani Salgado, pessoal. Esse é o nosso primeiro podcast. A gente tem uma convidada mais do que especial. Aliás, foi escolhida a dedo porque, em primeiro lugar, é uma amiga, é uma querida, ela que é mãe, é poeta, é slammer, é narradora, me disse recentemente também locutora e atriz. A gente vai receber aqui com muito carinho Luz Ribeiro. Palmas para Luz Ribeiro, por favor, pessoal! Ai, que nervoso. Eu também tô nervoso. Agora que ligou a luzinha ali da câmera vermelha, já deu um nervosinho. Aperta o REC, eu sou terrível com câmera. Quando tá o palco, sarau, apresentação, desenrola. Mas às vezes bota a câmera na cara e fala, gravando, eu quase faço igual o Chaves. Travo tudo. Luz, mas eu queria que você falasse um pouco de você, até antes de Luz, da Luciana Aline. Eita. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente, onde você cresceu, como que foi essa criança, adolescente. Luz Ribeiro, Luciana Aline, nascida e criada na Zona Sul da cidade de São Paulo, Jardim Souza. Sou filha da Noélia, sou filha do Antônio, e eu acho que muito do que eu sou surgiu dentro desse território, assim. Então hoje sou muito apaixonada por territorialidade e por beber mesmo disso, né, do que o território pode ofertar pra gente. Então, dos bailinhos na garagem que a família fazia, das bagunças na laje, até encher uma laje, assim. Então, eu sou essa criança temporão, né, minha diferença de idade pra minha irmã são de 12 anos. Então, minha mãe teve uma gravidez muito dificultosa, isso fez com que ela me criasse numa redoma, assim. Então, eu sou uma criança de periferia criada no quintal, né? Sim. E sempre fui muito apaixonada por palavra. Minha mãe sempre compôs muitas músicas. Ela é lida como analfabeta funcional, então ela não tem o traquejo da escrita, mas ela tem um compromisso com a palavra, assim. Então, ela sempre... Eu tenho uma memória muito latente, dos domingos, principalmente, né? Que eram os dias de folga, da minha mãe cozinhando muito cedo e cantando as próprias composições. As próprias composições. Sim. Legal. E a minha irmã, que também é uma outra pessoa muito apaixonada por palavras, assim, então também lembro dela na adolescência, juventude, com aquele cadernão de 10 matérias, onde todo mundo ia colocando vários versos, assim. Então acho que essas são as primeiras pessoas, as primeiras mulheres que me ensinam a gostar de palavra, né? Então Sim. Eu gosto de palavra antes de ser Luz Ribeiro, né? Acho que é a Luciana Aline, que tem essa vontade de vasculhar livro e de se achar em outros lugares, se sentir possível, se sentir viva, vai encontrando isso de alguma maneira dentro dos livros, assim, né? Sim. Eu acho que é isso um pouco. Como que era a Luz na escola? Ai, a Luz na escola? Eu era bem estudiosa, não vou dizer nerd, mas eu era bem estudiosa, assim, né? Acho que algumas pessoas devem ter ouvido isso, mas... Tanto que depois, quando eu ouço com 15 anos A Vida é um Desafio, quando o Brau fala, desde pequeno a mãe da gente diz assim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Sim. Isso era uma coisa muito dita dentro da minha casa, assim. Então, eu tenho obstinação por ser 2 vezes melhor desde muito pequena. Acho que até hoje, infelizmente, e felizmente também, né? Acho que muito do que eu acesso é por tentar ser melhor,
Mas é muito exaustivo ser 2 vezes Isso melhor, que eu ia né? falar, porque traz uma carga de cobrança muito grande, né? Pra você ser perfeito, você ser 2 vezes melhor, às vezes ser melhor ainda, né? Do que Sim. tudo isso, eu acho que é muito desgastante também, né? Não, é muito desgastante. E eu era uma criança muito quieta, assim. Mas em casa, em compensação, não dava sossego pra ninguém, eu tagarelava muito dentro de casa. Mas fora desse ambiente seguro, eu sempre fui muito quietinha, muito introspectiva, por incrível que pareça, assim. Eu acho que a poesia que me coloca nesse lugar de falar e de colocar as minhas opiniões. Eu sempre gostei muito de ir pra escola. E a escola também me possibilitou muitas coisas boas e não Isso boas. que eu ia te perguntar. A escola, às vezes a gente fala de escola e às vezes tem, antes, né, principalmente uma visão mais lúdica, assim, aquele ambiente super protetor. E a gente sabe que às vezes adolescentes pode ser um período bem cruel, inclusive, né? Uhum. Como que era a escola para você nessa fase? Era acolhedora? Quais eram as coisas que você vivenciava? Acho que tem algumas questões que hoje a gente sabe nomear, é importante a gente dar nome às coisas, e eu fico muito feliz que a juventude de hoje, os adolescentes de hoje, eles já sabem nomear. Então, quando você vai para a internet, você está denunciando um caso de racismo, está denunciando um caso de machismo. Mas quando a gente era criança, não tinha. Sim. As coisas não tinham nome, era uma zoeira, era uma brincadeira de mau gosto. E eu acho que a primeira brincadeira de mau gosto que eu identifico é quando eu tenho 6 anos de idade que eu percebo que só tem eu ali na gangorra e a gangorra não sobe, porque ninguém se colocou pra brincar comigo. E eu acho que outros episódios desses vão vindo, assim, mas eu acho que na adolescência a escola que é essa transição. Alguém que gosta muito de ir pra escola e de repente eu me vejo na obrigatoriedade de ir pra escola. Ser uma adolescente negra numa escola foi muito difícil. Então, muitas coisas perpassaram, sabe? Piadas relacionadas a cabelo. Eu morava no Jardim Souza, mas eu estudava na região do Largo do Socorro, que já é um bairro um pouco mais acendido ali na Zona Sul. E aí, então, tem essa questão territorial, as pessoas sabem de onde eu vinha. Então, são muitos marcadores que é isso, né? Hoje a gente sabe nomear, mas antes eu não sabia, que me fazia não ter essa vontade, muitas vezes, de ir para a escola, embora eu adore Sim. aprender, assim. Mas também é na escola onde eu aprendo esse manuseio de palavras, assim, né? Então foi numa aula de português, assim, eu comecei a fazer poema sem querer, assim. Eu já gostava de organizar as palavras, e aí uma vez uma moça foi fazer um rap, ela gostava muito de rap. Alguém falou logo quando chegou aqui do Sabotagem, Sim. e ela chegava todo dia cantando Sabotagem, que ela morava no Real Parque, tal, e falava pra caramba. E Na aí um dia ela escola ou fez. outro lugar? Na escola. E aí um dia ela fez um rap, e não era uma coisa do meu convívio, mas eu achei engraçado, não rap. Mas o jeito, né, de fazer, e hoje eu sou a Fabiana, né, que o nome dela era Fabiana, mas hoje eu sou um pouco a Fabiana também. E aí ela começou a me zoar muito. Ela falou: você tá rindo? Bonita é isso, as coisas que você fica riscando, que não tem sentido. E aí a professora, muito esperta, sacou que tinha uma rapper e uma poeta e a gente não sabia o nome do que a gente estava fazendo. Sim. E ela falou: então eu vou desafiar você fazer o que ela faz e ela vai fazer o que você faz. E ela arrasou no poema e eu fiz um rap muito ruim. Mas foi ali que eu entendi que dava para organizar as palavras, né? Até então eu só ia meio que jogando assim. Quando essa professora me coloca de frente mesmo para a palavra, tipo, agora você tem que organizar o que você tá pensando. E ela te colocou num jogo, né? Numa competição, né? Total, e eu adoro, né? É. Eu adoro competir. Que nós é mal, eu adoro competição. Eu Mas é adoro mal. Eles são mal. também. Mas é mal também. É nisso, assim, né? Eu acho que isso já é tardio, né? Essa organização de palavra, ela acontece mais ou menos no primeiro ano do ensino médio. E ali eu entendi, falei, nossa, dá pra brincar, né? Porque eu sempre escrevi muito, Rô. E principalmente nesse período de sofrer essas questões dentro da escola, a escrita, ela vinha muito pungente. Era sobre essas questões. Era sobre essas questões, assim. Uma escrita desabafo, assim. Sim. E eu acho que foi um mecanismo de sobrevivência mesmo. Eu não sei o que teria acontecido se a escrita não tivesse aparecido. Então eu não tinha preocupação em organizar nada, era só desabafar. Sim. Aí essa professora faz esse desafio, eu entendo que dá para organizar a palavra, mas é só quando eu vou na Cooperifa, a primeira vez, em 2012, assim. Tinha quantos anos ali? Ai, eu sou muito ruim de conta, mas esse ano é 2023, segundo eu devia estar com 24. Ó, fui rápido até. Uns 24 anos. E aí que eu começo a ver as pessoas fazendo poesia
Eu falei, nossa, cara, dá pra você narrar mesmo, assim. Eu falei, pô, tô vacilando, né? E aí é na Cooperifa que eu entendo que eu quero fazer isso, eu quero conviver com isso, eu quero trabalhar com isso. E virou quase que um rolê de obstinação, assim, né? Tipo, escrever poema todo dia e, agora eu vou escrever sobre a água, eu vou escrever sobre tudo. Virei um monstro depois que eu fui na Cooperifa. Você falando, eu me recordo muito também da importância da palavra para mim, porque desde a minha adolescência eu também sentia muitas questões relacionadas à solidão, uma certa angústia, uma certa ansiedade, e o caderno era para mim uma forma de válvula de escape, Uhum. né? Extravasar, e era isso também, sem esse compromisso. Foi quando eu conheci a Dinha, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto numa ONG. E aí ela apresentou um poesinho dela, a partir de uma história que aconteceu, eu vi aquela história transformada em poema, e aí, falei, caramba, então eu posso pegar as coisas da minha vida, né? Tipo, você tá vacilando, hein, João? É isso. Porque eu ficava imaginando, nossa, de onde que vem aquelas histórias, de onde... E aí a Dinha me mostrou essa concretude da palavra, de você pegar as coisas do seu cotidiano, e eu escrevia muito, eu sempre tive diário, desde os meus 12 anos, escrevo em diário até hoje, e foi muito importante isso. Eu queria pedir para você se apresentar enquanto poeta, então, mandar um poema aqui pra gente, para todo mundo poder apreciar. Então vou me apresentar mesmo, né? Isso aí. Nasci antes de aquário pra presa não poder ficar. Meu elemento é terra, mas tem um pacto com o mar, Odoiá me guia e sempre me guiará. 70% água, 30% líquida, fui feita pra transbordar. Quando presa entre quatro paredes, virei presa de tantos poemas, escrita bruta em primeira pessoa, acredite, é pra pluralizar temas, dilemas, teoremas. Minha lágrima já transbordou um oceano quando ele não coube em mim. Se há quem desacredita, me nada. Pra ver se eu tenho fim. Queriam-me rasa, sou profunda. Quem me guia orienta. Se não pedir licença, afunda. Ô, barulho aí, pessoal! Lucideira aqui no Casa Podcast. Luz, eu queria que você contasse um pouco. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, como você olha para as coisas. Eu acho, não sei se é coisa de capricorniana, que tem essa. A gente fala que normalmente planejamento é mais o virginiano, né? Mas o capricorniano tem essa coisa do trabalho, de se dedicar ao profissional. E eu admiro bastante essa sua visão que você tem do seu trampo, da sua carreira. E aí eu vejo, a gente conversou também um pouco dessa questão do movimento dos saraus, você também encontra o Islã. E você tem um destaque, tem um papel muito importante aí no movimento de Islã. Inclusive, a gente tem um filme, né, o Voz de Levante, que você entra ali como personagem, nas personagens principais ali. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse seu encontro com o Islã, o que o Islã representou para você nesse seu caminho da poesia também. Acho que essa chegada no sarau que a gente já desenhou aqui um pouco, mas eu tenho um pacto com esse nome, em todo lugar que eu vou eu falo. Talvez ela nem saiba, mas eu tenho, né? E aí quando eu vi a Jennifer Nascimento falando um poema... Olha, a Jennifer que tá aqui, ó, terra fértil. fértil, não tá por acaso, tá vendo? Tá vendo? É. Quando eu ouço a Jennifer falar um poema, é onde cai a grande ficha. A palavra tá pra mim como tá pra essa mulher, assim. E é possível que eu narre minha história. Com a Jennifer, foi isso que veio. Então o sarau, ele vem para que eu comece, de alguma maneira, a organizar a minha trajetória. Hoje eu consigo contar um pouco melhor minha trajetória e isso é porque eu treinei no poema. E aí eu acho que o Islã, ele vem nesse lugar para eu entender o meu corpo como um corpo político, né? E não tô falando de políticas partidárias, né? Mas tô falando de ser essa pessoa preta em território periférico. É no Islã que eu entendo o poder da palavra. Então, porque a gente tem 3 minutos. Não sei aqui quem conhece o Islã, mas a gente tem só 3 minutos para explicar qualquer coisa. E isso é muito urgente. Imagina você explicar o racismo em 3 minutos, sabe? Tipo, esse país, ele sofreu um processo escravagista por mais de 400 anos. Como que eu vou explicar isso em 3 minutos? Sim. E aí o Islã, ele vem para me colocar nesse lugar de ser politizada e entender como que eu articulo a palavra de maneira preciosa, assim. E isso faz uma mudança na minha vida no modo geral. E aí essa necessidade de falar sem ter papel e ao mesmo tempo me fazer entender, eu acho que é no Islã que eu começo a me sentir mais segura com palavra.
me torna um pouco menos introvertida. Porque eu ainda sou. Tô aqui tremendo pra falar tudo isso, mas já consigo falar. Mas antes eu não conseguia. E eu tenho certeza que é o slam que faz essa movimentação. E eu acho que as palavras, de alguma maneira, elas vão sempre me movimentando. Então, o sarau me levou até o slam me leva pro teatro, porque eu começo a fazer curso de teatro, não para ser atriz. Eu começo a fazer porque eu falei, eu sou tão reprimida fazendo poema, eu quero fazer isso tão bem feito. E aí eu começo a cobrança estudar. lá que você falou, né? O perfeccionismo ali. Aí eu começo a estudar para conseguir... Como que eu decoro esse poema? Como que eu manuseio a palavra, né? E aí eu acho que é nesse sentido. E o slam, ele acaba sendo um portal para outros lugares. Inclusive isso que você tá falando. Eu nunca sonhei estar numa tela de cinema. E olha que eu já sonhei coisas absurdas. Mas sonhar em estar numa tela de cinema, sabe assim? Nunca sonhei. E aí eu lembro que quando eu sentei ali na Sala Itaú Cultural, na Avenida Paulista, sentei e aí eu tava com bem pequenininho, com o ouvido cheio de algodão, junto com o meu companheiro, e aí aquela minha cara enorme, assim, no telão. Eu lembro que foi uma das coisas mais bonitas, porque tem coisa que a gente planeja a vida toda pra fazer, sabe? Sim. E aí, sei lá, ganhar o Slam BR. Eu treinei muito pra ganhar o Slam BR. Mas pra estar numa tela de cinema eu não fiz nada. A não ser fazer tudo que eu já fiz, né? Sim. Mas a sessão é tão gostoso quando parece que você corre menos pra atingir alguma coisa. E o slam pode levantar um pouco desse lugar de afagar mesmo a caminhada, né? E eu acho que também vem uma coisa bem bacana que às vezes a gente quanto artista periférico, do reconhecimento, da legitimidade ao nosso trabalho, né? Infelizmente, principalmente no meio artístico, às vezes é um pouco raro a gente ter esse reconhecimento em vida. Sim. Às vezes quando a pessoa parte e tal, e vem aquela coisa, pô, era bem bacana, pô, mas mandam flores, por que não mandam flores em vida? Por que não presenteam em vida? Né? Eu acho que é bem bacana por causa disso, desse reconhecimento também, né? Sim, e é esse lugar, né? A gente sempre... Eu brinco muito, né, nessa importância das palavras, né? Quais as palavras que eu não quero mais que façam parte do meu vocabulário? E uma delas é validação. Eu não quero que não preciso que o meu trabalho seja validado. Mas de alguma maneira também é tão bom quando ele é validado sem correr tanto. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui, de tipo, Luz, vou te dar, sei lá, X valor por mês. Você vai fazer só uma coisa. Você vai dedicar a quê? Eu vou me dedicar só a escrever. Nem vou ficar nessa de ficar falando disso. Não quero, eu quero escrever. E ao mesmo tempo, nesse lugar de sobrevivência, a gente vai fazendo tantas coisas. E é tão difícil ser a gente, é tão difícil manter o nosso fazer artístico onde ele tá, né? Então, quando isso vem, algum reconhecimento, alguma validação, ainda que ínfimo, assim, isso faz um baita afago, né, na nossa caminhada. Exatamente. Bom, a gente está aqui com a galera da MF Vani Salgado, presenciando aqui no palco, que para mim é uma coisa muito bacana, muito importante. Eu queria saber quem gostaria de fazer uma pergunta para a Luz Ribeiro. Temos aí voluntários, voluntária. Quem vem, quem vai? Você? Deixa a gente levar o mic aí. Gabriel Kinder aqui na área. Bom, Como você chama? Pietro, Pietro, você está em qual ano na Vani Salgado? 7º ano. 7º ano? Qual sala? 7º no B. 7º B. Quer dar um salve aí pra alguém lá da escola, Pietro? Na verdade, não. Então faz a pergunta pra Luz aí, Pietro. É muito difícil fazer um poema em 3 minutos. Ai, Pietro. Agora eu não quero nem fazer mais poema em 3 minutos. Agora eu já acho que 3 minutos é muito. É muito? É. Eu achava que era pouco. Eu acho que é muito. Depois que você aprende algumas brincadeiras com a palavra e vai entendendo o significado dela, né? Mas depende do que eu tô falando, Pietro. Tipo, é isso. Falar um poema sobre racismo, eu acho difícil organizar ele em 3 minutos. Né? Falar, sei lá, de alguma coisa fatídica, alguma coisa que atravesse outras pessoas que não eu. Como que você contempla muitas pessoas em 3 minutos? Então, eu acho difícil. Então, a gente precisa voltar muitas vezes nesse poema e ir se debruçando mesmo nele, né? Tendo esse cuidado. Mas eu acho que quando a gente vai ficando amigo das palavras, assim, a gente vai... Elas vão auxiliando a gente, assim, né? Parece meio que as palavras vão saltando. Tipo, você não sabe o que vai escrever agora, meio que a palavra vai sinalizando o que tem que ser escrito. Eu acho que já foi mais difícil, Pietro. Acho que hoje em dia, sendo um pouquinho mais amiga da palavra, é um pouquinho mais fácil.
Obrigada, viu, pela pergunta. Eu queria te perguntar como é falar de amor em 3 minutos, porque se vocês não sabem, a Luz Ribeiro, a gente organiza um slam, que é o Slam Rachão Poético, que é o primeiro slam de equipes aqui do Brasil, e em 2018, 2019, a Luz Ribeiro, junto com o Gil Costa, companheiro, foram campeões do Slam Rachão Poético aqui, inclusive publicado nesse livro, e isso aconteceu com poemas de amor, que é quase romper, assim, o que tradicionalmente a gente vê no slam. Conta pra gente aí, é difícil falar de amor em 3 minutos? Luz Ribeiro, do Capão Redondo, dedico uma canção. Ah, eu não sei. Eu acho que, primeiro pensando nisso... Nossa, agora até tocou aquela música romântica aqui que a gente faz lá. Lá, 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 lá. Olá, Lá, Luz. lá, 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 lá. Conte pra gente, como é falar de amor em 3 minutos? Olha, confesso que quando a gente foi para fazer o Rachão Poético, a gente se dedicou a fazer somente poemas amorosos. Porque nós queríamos, de alguma maneira, causar uma fricção dentro da cena. Porque é uma coisa que todo mundo diz, que não se ganha slam com poemas de amor. Ah, nós queríamos provar ao contrário. De que era possível, sim. E a gente se dedicou mesmo a escrever poemas afetivos, assim, né? Então, o Gil escreveu alguns, eu escrevi outros. E naquele momento foi muito mais fácil. A gente tava no começo de namoro, então assim, tava todo mundo muito apaixonado, assim. Assim. Você olha assim, já... Lá, 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 lá. E aí, a gente tava muito apaixonado, assim. Então, eu acho que tava muito fácil, né? Então, era quase que acordar e ter um... Eu tinha um pouco isso, assim, quando a gente se conheceu. Quase que eu escrevia um poema todos os dias, assim. Nem sei onde estão esses poemas, porque eu sou uma pessoa que nunca sei onde estão meus poemas. Isso é triste também. Mas eu escrevia, tipo... Eu gostava de fazer essa brincadeira, assim. Então, eu saía da casa do Gil e eu ia no caminho até chegar na minha casa fazendo um poema. Aí eu avisava que tinha chegado em casa mandando um poema. Ai, que romântica. Isso é porque eu sou de Capricórnio, hein? E dizem que nós não temos coração. Nós temos. E aí eu acho que era um grande desafio, assim. Pensar que o amor não está interditado, né? Para ninguém. E a gente queria provar que não estava interditado e que o amor merece o pódio, assim, né? Isso. Eu acho que em tempos de luta, são momentos muito difíceis, assim. Acho que não tem um dia que a gente não abra as redes sociais e não se confronte com uma notícia não boa, com uma notícia que dá medo. Acho que a gente tá falando dessas questões de escola. Acho que a gente tem medo de ir pra escola, a gente tem medo de lecionar. E aí é muito mais fácil, né? Falar do medo. Falar do medo, falar das coisas não boas, né? E aí, de repente, ficar escavando, né? Pra achar amor nisso. Sim. Mais do que... Não é nem pensar que é difícil ou não, mas pensar que é um compromisso mesmo, né? De sobrevivência. De o que não pode faltar. Se a gente pensa que uma comida com sustância não pode faltar arroz e feijão, acho que para minimamente conseguir lutar e vislumbrar um futuro e conseguir se imaginar lá na frente, a gente tem que escavar um pouquinho para escrever sobre amor, assim. Sim, Mas nesse momento a gente só queria provar que dava para ganhar mesmo. Essa narrativa veio depois. entendi. Não, eu achei, quando vocês vieram e vocês bancaram, eu achei fantástico, porque é isso, a gente tem os nossos temas de luta, mas da mesma maneira que eu acho que tem a luta, tem que ter também a festa, porque uma revolução que não tem a festa, para mim também não é revolução, acho que porque a gente precisa da alegria, inclusive, para a gente ir para a luta. Porque o que eu vejo cada vez mais o que eles querem é corpos tristes, corpos adoecidos, corpos cabisbaixos, individualizados, né? E quando a gente fala de luta, a gente fala de comunidade, a gente fala de coletivo, e coletivo precisa desse afeto. Uhum. Né? Seja um afeto de amizade, seja um afeto de outros tipos de relações, mas o afeto eu acho que é muito importante. Quando vocês trazem isso para o slam, eu achei muito corajoso. E não só corajoso, deu certo, vocês ganharam. Né? Foi muito bonito. A gente tem, inclusive, vídeos ainda dos registros, foi muito bonito. Eu queria passar mais alguém aqui para fazer perguntas para a Luz Ribeiro. Aqui. Gabriel Kinder aqui no apoio.
Como você chama? Marcelo, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Casa Podcast. Você tem quantos anos, Marcelo? eu tenho 14, Tá em qual ano? no nono. Nono ano. Pergunte aí, Marcelo. Luiz Ribeiro, qual foi a sensação e a emoção de você ter ganhado seu primeiro slam? Ai, o primeiro slam. Ixi, primeiro, você lembra o Isso ano? foi louco, cara. Não lembro. Lembro. Foi final de 2012. Foi final de 2012. Eu tinha chegado na cena, cheguei na cena de Sarau em 2012, e aí eu virei rata. Sabe assim? Eu morava na Zona Sul, ali no Jardim Souza. Cara, eu ia parar na Zona Norte, mas no fundo da ZN, no fundo. Eu ia. Perdia os transportes públicos tudo pra voltar pra casa, porque era tudo à noite. Sim. Nossa, aí pegava uns caminhos doidos, aí tinha que andar 25. Rolezão, atravessava a cidade. Não tinha esse rolê de Uber, né? Que agora você pede. Não, às vezes. Aí o busão passa, a linha parou, aí você ia 20, 25 minutos até chegar em casa, porque achava só aquele tipo circular, que deixava quase perto, mas não é perto, né? E aí. Então eu lembro muito, assim, dessa sede de conhecer a cena, de. E aí o primeiro slam que eu fui foi o menor slam do mundo. Foi o primeiro que eu fui. E aí eu lembro que eu falei, ai, poesia, porque Pietro, você perguntou se é difícil fazer poema de 3 minutos? Difícil é fazer poema de 10 segundos. Exatamente. Menor slam, você tem que fazer poemas até 10 10 segundos. Aí era difícil. E eu lembro que eu cheguei, queria competir. Falei, ai, mas eu não tenho nenhum poema. Manda um poema de 10 segundos aqui pra gente. Nossa, do nada. Nada assim. Se coração é terra onde ninguém anda, desculpa, mas o meu é terra aonde você não anda mais. Mas o poema pequeno, ele faz isso, né? Calma. Mais um poema de 10 segundos, Luz, por favor. Pegadinha? Consegue? Eu acho que eu tenho... Fechei meus olhos, mas não dormiu meu coração. Esse é de 3 segundos, porque tem essa categoria também, hein? Agora chega, Rodrigo. Eu vou falar um, então, que eu sei que a molecada gosta. Eu não sei a autoria, se eu vi na internet. Eu odeio limpar a casa. Eu odeio limpar a casa. Mas passar o rodo é comigo mesmo. Isso é legal, né? Intuições são suas ancestrais soprando em seus ouvidos segredos de sobrevivência. Riane Leão. Tem vários. Exatamente. E aí, a primeira vez que eu fui no menor slam, eu não ganhei. Mas eu fiquei nessa febre, assim. Eu lembro que eu fiquei, tipo... Ia ter... No mês seguinte, eu fiquei um mês, cara. Obstinada. Porque eu sou frenética, assim. Eu falo muito essa palavra. Competitivo. Obstinada, porque eu sou mesmo, assim. Aí eu fiquei procurando poema em tudo. Fiquei procurando poema. E fui. Até que eu cheguei no dia. E aí eu tinha 3 poemas, assim. E aí fiquei no menor slam. Aí eu empatei. Não lembro com quem que eu empatei, se foi com o Iron ou foi com o Bob, mas foi com um dos meninos, assim. E aí era na época que tinha que improvisar. Aí eu falei, caramba, que eles sorteavam uma letra e aí tinha que improvisar, assim. E eu lembro que saiu uns poemas, assim, que eu tenho decorado até hoje. Mas eu não vou falar não, porque é censurado. Sim. Maior de 18 plus. Tá certo. E foi o menor slam. E eu fiquei muito feliz, assim. Só que, de alguma maneira, eu achei que eu não conseguiria ganhar os slams grandes. Porque eu tava muito... Aí eu comecei a ficar muito do menor slam, decorar poema pequeno, fazer poema pequeno. Aí eu comecei no slam da Tinha Guilhermina. trezinho também ou não, na época? Trezinho veio logo na sequência, mas aí eu tava na organização, eu não batalhava, né? E aí eu comecei a ir no slam Guilhermina, e aí eu percebia que a minha palavra não cabia muito ali, que era um pouco do que a gente tá falando. Muito romance, assim, as pessoas não gostavam, não emplacava. E aí eu comecei Olha, o primeiro slam grande que eu ganhei foi uma marmelada tão grande. Na época eu tinha um namorado. Só polêmica! Eu tinha um namorado, e aí, tipo, tava uma chuva no slam Guilhermina, não foi quase ninguém, assim. Acho que tinha eu e o Adelson. E aí eu falei, não, eu quero competir, gente. Eu vim da Zona Sul. Vou competir, sim. Vocês estão me tirando? Não, vai competir eu e o Adelson. Não. Vocês dois. Mas tem que competir 3 pessoas. Eu falei, não, mas não 3 pessoas. Aí, na época, meu namorado da época pegou e falou assim, não, então eu vou batalhar. Tipo, tinha uns poemas falidos lá dele. Aí ele foi batalhar só pra eu poder batalhar. E aí eu ganhei. Nessa safadeza, assim, de fingir que tinha. Mas depois eu fui
Depois valeu me dar esse empurrãozinho, assim. Então eu lembro muito porque eu me forcei a ganhar. Então eu não esqueço, não. Tá certo. Luz, Vocês acharam que ia vir uma história emocionante, né? é emocionante, sim. Você também é mãe de um querido, uma criança linda, maravilhosa, que é o Ben, super inteligente. Ele já participou de alguns sarauzinhos, uma criança extremamente sensível. Como foi a vinda do Ben, assim, para você? Quem era a Luz e quem se tornou a Luz antes e pós Ben, assim? E o bem primeiro que ele chega de surpresa, né? É. Porque quando aparece lá os 2 tracinhos, eu falei, eu lembro até hoje que pra eu contar pro meu companheiro que eu tava grávida, eu nem sabia como falar. E foi a coisa mais boba, assim, né? O pessoal faz na internet, aquela caixa, o exame, os 2 sapatinhos. Meu, eu entrei lá, quando eu saí, eu olhei pro Gil e falei, eita, Giovana, o forninho caiu. Foi exatamente isso que eu falei. Eu juro que eu disse isso. E aí ele, Forninho caiu. Aí ele, que bênção, que legal, com uma cara tipo, meu Deus, o que você fez, né? O que a gente fez? Mas eu acho que foi esse processo, né, de entender a maternidade, acho que teve esse lugar de aceitar, né? Eu não fui essa pessoa que, queria muito estar grávida. Sim. E, inclusive, a gestação foi muito chata pra mim. Não gostei. Não, Passou muito mal, muito enjoo. não ficaria grávida de novo. Muito chato. Nossa, que chato. Ai, que horror. Mas por quê? Muito Eu sofrimento? fiquei muito mal, assim. Eu sou uma pessoa muito ativa. Fiquei muito lenta. E aí era um corpo que não correspondia à minha expectativa. Fiquei muito enjoada, senti muita dor. Passei muito mal, assim. Era horrível. Já sou muito sensível. Parece que eu fiquei 10 vezes mais sensível. Então eu chorava todo dia. Foi muito chato. E aí quando o Ben nasceu, assim... Eu até brinco, porque quando eu olhei pra ele, eu falei assim, ué, cadê aquele amor de mãe que todo mundo fala que vem junto? Porque eu olhava e achava ele muito bonitinho, mas tipo, Qual é? qual é, cara? E dizem que quando a criança nasce, não nasce o maior amor do mundo, eu fiquei esperando. E esse maior amor do mundo, ele veio tipo 15 dias depois. Né? Criança às vezes tem essa questão de respiração, né? Parecia que ele não estava respirando. E aí eu lembro que eu chorei copiosamente, assim, porque eu não queria perdê-lo. E eu chorava, minha mãe, ele já tá respirando, e eu achava que ele não estava respirando. Mas tinha acontecido alguma coisa? Ele tava dormindo? Ele chorou, e aí deu uma perdidinha de fôlego, assim. E aí ele já estava respirando, mas eu cismei que ele não estava respirando. E aí eu fiquei com medo. Um medo, assim, tão grande que eu falei, agora chegou. Tardio, né? 15 dias depois, mas ele chegou. Sim. E eu acho que o bem, ele me coloca nesse lugar de usar outras palavras, né? O bem, ele renova minhas palavras. E agora eu sou quase monotemática. Basicamente, todos os meus textos vão lá no futuro e voltam, assim. Porque eu preciso acreditar que a gente vai estar lá. Então, eu tenho esse pacto muito grande com o futuro, assim. E isso vem só depois que o bem nasce. Palavra urgência vem com o bem também. Então, o tempo ele fica mais escasso, a correria do dia a dia. Como que eu dou conta de ser mãe, produtora, poeta, companheira, fazer todas essas coisas e ainda escrever, que é o que eu gosto, né? E aí o bem me ensina isso, assim. Se eu tenho 10 minutos, eu vou fazer o meu melhor poema em 10 minutos, assim. Então eu começo a manejar melhor as palavras, eu penso. O bem, ele abre portais, assim. Eu acho que realmente tem uma poética antes do bem e uma poética pós-bem, né? Acho que é um lirismo muito diferente, mas também sem medo de ser ácida. E não é um ácido provocativo igual era, assim, que eu coloco essa acidez de propósito. Tá ali nas minúcias, tá ali no perigo de viver, no perigo de ser quem se é e de desejo de se garantir muitas coisas, né? Então eu acho que eu virei uma poeta muito melhor depois dele, assim. Ele me ajuda muito, assim. Mesmo ele tirando todo o meu tempo, ele me ajuda muito a... a ser isso que eu falei pro Pietro, assim, né? A ser mais amiga das palavras, né? Eu acho que eu me torno mais amiga da poética da palavra depois que ele nasce, assim. Ele tá há quantos anos agora? Tá com 4. Olha, tô esquecida já. 4. Fez 4. Fez 4 anos em outubro. Librianjo.
alguém, né? Pra dar uma alegrada em casa. Sim. E como é que é você em casa com ele? Você gosta de cozinhar? Como é que é essa relação do cuidado dele, você e o Gil? Como funciona isso? A gente meio que divide algumas coisas, assim, pra não ficar todo mundo doido. Porque acho que no começo eu queria dar conta de tudo. Sim. E aí parece que não dá conta de nada. Então o Gil tem algumas obrigações em casa e eu tenho outras obrigações. Dentro das minhas obrigações, eu cozinho, porque eu adoro cozinhar. E eu gosto de aproximar o Ben da cozinha, assim. Ele gosta muito, sabe? Sim. Ele gosta de medir as coisas. ajudar. Ele adora. Ele já tem os pratos favoritos dele, que ele fala, e se eu te ajudar? Ao invés dele falar pra eu fazer, né? Ele, e se eu te ajudar a fazer um brownie? Ah, Ai, e aí ele gosta disso, de medir, de colocar. E eu acho que a cozinha, principalmente, é um dos meus jeitos de fazer carinho, assim, né? Eu sou muito minuciosa quando eu tô cozinhando e acho que me dedico muito pra isso, porque minha mãe me ensinou a receber carinho também através da comida, né? Eu lembro que 4 horas da manhã eu acordava, porque minha mãe trabalhava muito longe, né? Então 6 horas ela já não estava em casa. sim. Então 4 horas da manhã era cheiro de feijão, de bife em casa, porque quando a gente chegasse da escola ou chegasse cada um dos seus compromissos, né, dos trabalhos, a comida estava pronta. Então minha mãe me ensinou que carinho também é feito às 4 horas da manhã dentro de uma cozinha, assim. Então eu faço muito isso com o Ben. Então, o Gil tem como obrigação de, tipo, lavar roupa, o Gil lava roupa, recolhe, e a minha obrigação mesmo é lavar banheiro e cozinhar. O restante o Gil vai orquestrando, Fazendo a né? parte dele. E aí eu acho que dentro do que eu tenho como compromisso nesse auxílio, né, para que a casa funcione, a cozinha eu sempre trago bem. E aí, de novo, né, essa relação com o tempo. O que eu faria em meia hora, porque eu cozinho super rápido, eu levo 3 horas, mas é esse tempo dilatado do carinho também, E a né? qualidade do tempo, né? Uhum. Não é só, por mais que vocês passam, é esse momento que fica com as memórias afetivas, também aquelas memórias com cheiros, com Sim. gostos, né? Que a gente guarda. Acho que é muito legal isso. Eu queria que a gente agora, né, ainda sobre isso, mas a gente aprofundar um pouco, porque a gente tá vindo agora de momentos, não só agora, mas parece que a gente vai dilatando o tempo, como você falou em outras coisas, episódios de racismo cada vez mais, assim, flagrantes e cotidianos, né? A gente vê coisas, por exemplo, com os entregadores acontecendo bem recentemente. Na escola também, essa questão da violência. E aí eu queria que você falasse um pouco também, você enquanto mãe de uma criança negra, você enquanto uma mulher, como que você vê essa situação toda? Porque você tem esse olhar que você falou sobre o futuro, né? De ter essa urgência e de ter essa preocupação. O que que passa aí na cabeça da Luz Ribeiro nesse momento e com essa vida como você tem nesse contexto? Eu acho que passam muitas coisas, né? Inclusive, muito da minha poética também perpassa por esse medo, né? Infelizmente, corpos que se assemelham ao meu, com características análogas à minha, a gente flerta o tempo todo com estatística. Então, é 23 minutos, 37 anos, o que é que acontece com uma mulher grávida numa maca de hospital. Então, são muitas coisas, né? Eu acho que, de alguma maneira, cada vez que um caso desse acontece, a gente se entristece muito, né? E aí tem uma palavra que a gente utiliza muito, que é o banzo, né? Que é uma palavra de origem africana, que a gente poderia dizer que é saudade, mas não é saudade, que tá atrelada a esses corpos pretos, assim. Então, eu acho que cada vez que a gente vê alguém ser chicoteado na rua, a gente retorna ao banzo. Cada vez que a gente vê um corpo sendo arrastado, a gente vai para esse lugar. E, de alguma maneira, é a gente também, né? Eu já falei isso em alguma resposta, mas o Brasil, ele foi o país que mais... onde mais durou o período escravagista. Sim. A gente conviveu com isso quase 500 anos, né? Mais de 400 anos. Isso é muita coisa. Se a gente pensa que é 2023, a reparação que deveria ter sido feita às pessoas racializadas, ela não aconteceu. Então a gente continua
à margem, a gente continua sendo aferido pela cor da pele, a gente continua sendo o que esses... Não sendo, né? Mas as pessoas acabam projetando um imaginário na gente, assim. E é muito difícil, Rodrigo, romper com esse imaginário, assim. Porque parece muito distante, né? Quando a gente abre o celular. Só que se eu te falar que a semana passada alguém dentro do metrô teve coragem de vir falar comigo e dizer, vamos encenar, eu sou o rei Nabucodonosor e você é minha criada, se ajoelhe e me sirva. Aí isso não tá longe. Aí é o meu próprio corpo flertando com isso. E como que eu faço? Sim. Como eu revido? E aí as pessoas querem que eu tenha uma resposta. Quando eu falo que eu não fiz nada, mas falam, nossa, mas você devia ter falado, você devia ter batido, você devia ter filmado. Eu devia? Devia ter gritado, devia ter... Eu devia que as pessoas tivessem feito alguma coisa. Alguém, porque eu tava no metrô, cheio. Como que as pessoas veem isso e isso acaba entrando num lugar de naturalização? Sim. O racismo, ele tá naturalizado dentro dessa instituição, né, dentro desse território. Então, cada vez que isso acontece, de alguma maneira, o medo ele bate de novo na minha porta, e aí eu fico traçando todas as rotas, assim. Como que eu faço? E aí eu volto lá no Brau, 2 vezes melhor, tá bom, 2 vezes melhor já tô sendo. Ah, então talvez se eu vou sair essa hora, se eu sou menino, menino preto, é melhor não usar o capuz, se eu sou uma mulher preta e à noite é melhor eu não colocar isso, essa veste. Você vai o tempo todo recalculando a rota para viver um pouco mais. Você vai recalculando a rota para chegar lá na frente. E aí é muito difícil, porque eu acho que a gente vai ficando nesse banzo contínuo. Você trouxe isso em algum momento, vai cuidando muito para que a cabeça não chafurde a gente nessas sensações. E só o que é capaz de tirar a gente desse lugar ruim e mover um pouco a gente são os afetos, assim. E aí parece, nossa, Luz, tudo isso ainda tá falando. É, cara... Porque se eu ainda saio de casa, continuo estudando, é porque eu tenho um afeto tão grande pelo meu filho. Sim. E um compromisso tão grande com a vida dele, assim, de tipo... Cara, ele vai passar muita coisa, mas pelo menos no metrô, ninguém vai dizer que ele é criado. Ninguém vai mandar ele se abaixar e servir. Eu já passei isso por ele. E aí você vai o tempo todo praguejando o tempo, assim. Eu, enquanto mãe preta, eu praguejo o tempo toda hora. De tipo, não, 23 minutos não, hoje é 27. Não, 27 ainda é pouco, hoje é 1 hora. Até o momento que, tipo, chega, eu vou viver o tempo que eu quiser, porque eu estou pactuada com a vida, assim. Então, eu acho que não tem resposta, porque a gente está buscando essa resposta, assim. Eu nem sei. Eu acho que eu estou viva aqui hoje ainda. Tem um poema da Maya Angelou que fala, ainda assim eu me levanto. E em um momento do poema ela fala, eu sou o sonho e as esperanças dos escravizados. Então, eu estou aqui porque eu sou um sonho. Se tem um pesadelo em curso, que é esse genocídio, alguém sonhou. Sabe o navio negreiro? Lá no fundo do navio negreiro, eu tenho certeza que tinha uma negrinha bem audaciosa e falasse, há de nascer alguém que vai articular bem as palavras, vai saber escrever e talvez nem saiba responder as coisas. Mas ela vai sonhar que ela e a futuridade vai permanecer viva. Então, só de eu estar sonhando que o bem vai permanecer vivo e a nossa extensão, isso já é um mecanismo de sobrevivência. E, infelizmente... Como nem todo mundo está com o pensamento alinhado, e ainda a gente vive resquício colonial, e nem é lá de trás, mas é resquício das últimas candidaturas, sim, de quem ficou, muita gente saiu do bueiro, e eu acho que a gente está nesse período de como faz essas pessoas voltarem para lá. Eu acho que a gente vai ter mais alguns anos com essas pessoas ainda infladas, se exaltando e tentando colocar a gente em lugares que a gente não está. E aí que eu acho que a gente tem que procurar nossos amigos, pessoas racializadas principalmente, procurar amizades, pessoas que a gente se encontre, que a gente se pareça, para que a gente troque abraço. Cada vez que você fala para uma pessoa preta assim, eu amo você, você é importante, você está garantindo mais alguns minutos de vida dela na Terra, né? Nossa. Queria pedir pra você falar um poema, então. Ai, agora eu estou nervosa, Rodrigo. Ai, mas é agora mesmo que vai aquele rasgado que a gente... Eu vou fazer o poema favorito do Rodrigo. Eu comentei com a Luz. Eu tenho alguns livros também publicados, alguns poemas. E a gente às vezes brinca, fala para as pessoas que tem alguns textos que o colega, que algum autor que a gente admira escreve, que a gente gostaria de ter escrito. E aí eu falei para a Luz que esse é um texto que eu gostaria de ter escrito. Aí eu pedi para ela
mandar aqui pra gente também. Eu adoro o Rodrigo, porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, ele fala, tem que fazer um poema. Aí, a primeira vez, eu falei, vou fazer tal. Ele, mas podia ser milímetro, tá? Aí depois a gente vai fazer o trabalho, aí eu falei, Aí eu já sei. Aí quando ele falou, você vai fazer um poema? Eu falei, tá bom, Rodrigo. Vocês vão entender por quê. Esse poema também é um sonho, né? Se chama Milímetros, e eu lembro que eu brincava com ele, eu escrevi até no novembro, que o poema ia cair no vestibular de 2064. Eu acho que é antes, hein? E aí ele caiu. Ele foi questão da Unicamp em 2020. Olha só! Eu fiquei super feliz porque o pessoal começou a fazer e aí chegava umas fotos tremidas, né? Começou a mandar lá. É que não podia usar o celular e aí chegava umas fotos tremidas do pessoal. E foi um dos momentos assim, mas esse eu sonhei. Esse eu sonhei muito. E é bom quando a gente sonha de olhos abertos, né? Não é? A gente vê ali. Os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas. Vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdido encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e tese, vocês citam as cores da parede natural tijolo baiano, vocês citam 6 filhos que dormem juntos, vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1. Vocês citam que quando vocês chegam pra fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam. Não citam, não escutam, só falam falácias. É que vocês gostam mesmo é do gourmet da quebradinha. Um sarau, um sambinho, uma coxinha. Mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas. Suas laudas não comportam batuque do peito laje com vista pro córrego. Seu corretor corrige as estruturas de madeirite. Quando eu me estreito no beco feito pros meninos pedir impróprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa, percebe? Esses meninos desfilam moda. Havaianas, número 35/40 todos, quer tamanho exato pro seu pé, número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abre até portão, estão tudo fora das grades escolares. Nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforça a força, a tática do tráfico. Mais um refém. Esses meninos que não sabem nem escrever, marca os becos tudo com caquinho de tijolo. PCC. Pro você ver. Vê? Vê? Não vê que esses meninos sem carinho não tem carrinho no barbante. Pensa comigo que bonito se fosse peixinho fora d'água. A desbicar no céu. Mas é réu na favela e lhe fizeram pensar voos altos. Então voa, 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 voa. Aviãozinho. E os meninos corre, corre, faz seus corre, corre, corre. Podia ser adaga, flecha, lança, mas é lançado pra fora. Vive pela margem. Na quebrada do menino não tem nem ônibus pro centro da capital. Isso me parece um sinal. É tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos malandrão, faz toda a lição, acorda cedo, dorme tarde, é chamado de função. Cria casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação. Vocês já pararam pra ouvir alguma vez o sonho dos meninos? É tudo coisa de centímetros. Um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe cabe no pé. Um aviso. Quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu acompanho esse poema tão De perto, pertinho assim, e é outra fita também, assim. Muito, muito bom. Luz, a gente tem muitos momentos assim que às vezes é isso, né? Eu, pelo menos, eu tenho, parece que é aquela coisa de se preparar, colocar uma armadura, colocar uma vestimenta para você enfrentar, que a gente, né, de repente chama de guerra mesmo. Mas tem momentos que a gente precisa também se despir dessa armadura, se despir ali do modo sobrevivente e curtir, vivenciar, aproveitar. O que que você gosta de fazer nesses momentos que você tá ali, luz com luz ou luz com bem, família ou em algum
Qual é o momento que a Lucy Beiro faz coisas por Lucy Beiro ou por Luciana? O que você gosta de fazer nesses momentos? Ai, eu gosto muito por incrível que pareça, assim, eu gosto de cozinhar, mas sem o descompromisso, né, da semana, de fazer aquela comida certinho pra dar. Tipo, fazer um doce, sabe? Ah, eu tô com tempo Que hábil, doce você fazer. gosta de fazer? Eu gosto de fazer surpresa de uva, né, que é aqueles bombom de travessa que o pessoal chama. Bombonzinho de travessa, acho que eu sou boa nisso e palha italiana, assim. Eu gosto quando eu tô com tempo, como é muito difícil achar tempo de estar próximo, eu gosto de. Que é quase arrumar outro trabalho, mas é um trabalho diferente. Eu gosto de cozinhar para os meus amigos, assim. Então, de chamar as pessoas e fazer, assim. Eu adoro fazer um monte de É comida isso para que eu as ia te pessoas. perguntar. Se você não fosse poeta, produtora, atriz, slammer, alguma coisa que não fosse relacionado à arte, o que você acha que a Luz estaria fazendo? O que você gostaria de fazer? Ai, não fosse relacionada à arte. Porque tem uma arte que eu não exerço, mas eu adoraria, que é dançar, eu adoro. Minha mãe achava que eu ia ser dançarina, né? Frustrei a bichinha, tadinha. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que das coisas que eu acho que é essas coisas que são herança, assim. Eu acho que eu cozinho muito bem. Isso é da minha mãe, assim, da falange materna, assim. Você acompanhava sua mãe quando ela cozinhava? Você ficava do Muito, lado? muito. Eu lembro de. E minha mãe, ela é meio bruxa, alquimista na cozinha, né? Então ela vai só jogando, assim. O que tiver na geladeira vai Ela vai pegando. jogando e vai fazendo. E isso é uma das coisas que eu mais adoro. Eu adoro pegar uma receita e seguir ela de cabo a rabo. Mas, cara, quer me ver me sentindo, é tipo assim, sei lá, tem um repolho murcho na geladeira, uma outra coisa estranha aqui, e aí você junta tudo e faz uma coisa incrível, assim. Acho que eu me dedicaria à gastronomia, assim. Que eu gosto mesmo, Sim. assim. E aí, às vezes, eu fico numa. Que nem agora eu tô nas minhas pesquisas de risoto, né? Aí eu vou, compro arroz diferente, esse é arbóreo, agora eu compro esse aqui, o arborizado também dá pra fazer. Aí, misturar doce com salgado. Então eu gosto dessa alquimia, assim. Que não deixa de ser arte também, né? É. Porque eu acho que coloca também ali a mão, coloca a intenção, coloca o estudo, coloca o afeto. Eu acho que cozinhar é uma forma de arte também, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente faça com muito carinho tem um quê artístico, sabe? Mesmo as coisas mais exatas, assim. Tipo, eu vejo gente que ama número, que ama matemática, assim. Então, eu acho que é quase um fazer artístico, né? Você saber controlar as fórmulas, assim, também. Acho que qualquer coisa que a gente faça com muito carinho tá por ali, né? E quem são suas referências ou inspirações nesse caminho da arte? Não necessariamente na poesia, não necessariamente alguém que a gente. Quem que você vê na caminhada assim que você leva como, pô, essa é uma caminhada legal, tem um trabalho bacana. Quem que você vê assim? Eu acho que eu começo pela minha mãe, que ninguém sabe quem ela é, assim, quanto Google. Mas eu sei quem ela é. E eu sei que ela mobilizou, assim. Minha mãe é a minha primeira grande investidora, assim. E nem é investidora financeira, né? Mas de carinho, de falar, vai que vai dar certo. Tudo que eu falei que ia fazer, minha mãe falava, vai dar certo, vai, pode ir. A Jennifer Nascimento. Eu acho muito bonito o jeito que brinca com palavra da Conceição. Acho que a Conceição tem um jeito de brincar com a palavra que é muito bonita. Manuel de Barros é o poeta que eu gostaria de ser, né? De tipo, das desimportâncias, da pequenez, assim. Eu gosto do jeito dele. Acho que Amada é um livro que eu gostaria de ter escrito, da Toni Morrison. Eu li e falei. Acho que são muitas, assim. Acho que atualmente, das pessoas muito próximas, a Riane Leão é uma poeta que é uma outra pessoa que eu pactuo, sabe? De vida, assim. Porque eu percebo ela sendo uma mantenedora da minha existência. Muitas vezes que eu, prestes a tombar, ela foi um vento contrário à queda, assim. Então, mais do que ser uma grande poeta que ela é uma pessoa que faz manutenção da minha vida, assim, muito intuitivo, sabe? De você não tá bem, de repente chega a ligação, chega um presente, chega uma flor, chega algum sinal dela me dizendo por que eu tenho que estar viva. Aí eu acho que quanto movimentos literários, eu acho que a Cooperifa é um movimento que me movimenta, Islã das Minas é um movimento que me movimenta, Casa Poética é um movimento que... Agora eu vou ficar emocionada, porque eu acredito muito nessas movimentações que estão... Eu acho a palavra muito importante.
Mas quando a palavra ela também consegue virar segundo plano, isso é muito doido, né? Que antes de você confabular uma fala, as coisas elas acontecem, isso também é muito importante. Casa Poética acho que vocês fazem manutenção da minha autoestima, assim. Eu me sinto muito incrível cada vez que eu tô com vocês, porque vocês acreditam no meu trabalho, que é isso que você tá falando, de alguém que te valoriza viva. Então, cada vez que vocês me chamam pra mediar uma mesa, é porque vocês confiam que eu vou mediar uma mesa, bem. Quando vocês me chamam pra estrear um podcast, é porque vocês sabem que a gente tá junto de energia, a gente tá junto de sonho. Então, vocês fazem manutenção da minha autoestima. Gente, acaba o podcast, eu tô chorando também. Eu acho que são muitas pessoas, né? Ninguém faz nada. Fazer esse corre independente, a gente depende de muita gente, assim. E tem muitas falanges, muitas mulheres, muitas pessoas que sustentam o meu corre. E eu nunca daria conta de falar o nome de todas elas. E elas sabem quem elas são. Tô só rascunhando esses primeiros nomes, assim. Acho que o Gilberto também é uma pessoa que faz manutenção da minha existência. Tudo que eu faço pro Gilberto eu odeio. Em alguma instância. Nada tá ruim. Ai, que texto ele. Ai, tá incrível. Então falta um pouco de incrível, eu acho. Mas é bom também, alguém que... E acho que é isso. A minha Elorixá, que me mantém com uma cabeça boa pra poder conseguir trabalhar. O bem. Acho que eu finalizo com o bem, assim. O bem, ele me supre em tudo isso que eu disse, assim. Gente, só mostrar também, a Luz tem alguns livros publicados. Primeiro Eterno Contínuo, que é de 2013. Depois Espanca Estanca, que é de 2017. 2017. Tem Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas, 2020. Isso. Ó, E temos também pesado. aqui Sonhos e Esperanças, o primeiro infantil, Que eu lancei com vocês. 2022. Foi isso mesmo. Exatamente. E a Luz também tem participações em várias antologias. Essa a gente já mostrou, que é do Slam Rachão Poético. Também tem participação, inclusive, com Milímetros aqui no Podpah, que é 10. E essa antologia que quem não conhece precisa conhecer. Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. Organização da Mel Duarte. Fica aí a dica. E eu queria pedir, se você fosse alguma estudante que tá aqui, ó, tivesse assistindo a poeta Luz Ribeiro, assim, e eu vi uma dica, uma sugestão para conhecer relacionada à arte. Pode ser um livro, pode ser um artista, pode ser uma banda. Quem que você indicaria? A Luz Ribeiro. Ah, brincadeira. Além desses todas que você já falou, né? Que falou bastante gente. Mas assim, olha, você que tá aqui ouvindo a Luz, você tem que conhecer quem? Eu não gosto disso. Pode ser um top 3, pelo menos? Pode ser top 3. Top Tem que se 5. comprometer, não tem jeito. Não, tô super Pode ser uma comprometida obra já. também. Não precisa ser só um artista, pode ser uma obra ou um disco. Aquele que não pode passar batido. Eu acho que o documentário do Manuel de Barros, que inclusive tá numa plataforma de streaming aí, grande, eu acho que é um caminho pra qualquer feitura artística, assim. Agora eu não lembro se é só 10% é mentira. É isso, né? Que eu acho que é muito bonito a relação dele com isso. Acho que o álbum África Brasil, do Jorge Benjor, faz a gente pensar melhor também. Quem gosta de escrever, vai ouvir, vai escrever. Quem gosta de cantar, vai ouvir, vai cantar. Quem gosta de dançar, vai ouvir, vai dançar. E Amada, que é o livro da Toni Morrison, assim, que eu tenho um desses compromissos, assim, quero escrever igual essa mulher. Porque ela é demais com as palavras, é muito legal, assim. Não sei, acho que listei até errado. Não sei, não errado, listei ótimo, mas foi intuitivo, do jeito que bateu no coração. Pouca coisa, né? Manuel de Barros, Jorge Ben, Toni Morrison. Pouca coisa, né? Só que não. Exatamente. Bom, gente, estamos chegando aos finalmente aqui. É aquela hora que a gente saiu, todo mundo faz... Meu sonho, gente. Vamos lá. Nossa, voluntário, que linda.
como dizia o Abujam, aquela hora mais verdadeira do programa, né? No caso era um abraço, a gente faz um... Luz, eu queria agradecer imensamente. Fazer os agradecimentos gerais. Primeiro eu queria agradecer aí ao Teatro Flávio Império, na figura do Edson, na figura do Rodrigo, do Ricardo, que está aqui na técnica, no som, na iluminação. Salva de palmas aí para os nossos amigos, por favor. Eu queria agradecer também Sigo Som, que está cuidando aqui dessa gravação, edição, transmissão, na figura do Binho Santana, Diogo Hans, Gabriel Kinder. Salva de palmas aí para a galera. A Casa Poética, além de ser um espaço cultural que fomenta, também é uma produtora. A gente está aqui sendo representada pela Mônica Alves. Salva de palmas para a Mônica, por favor. Linda! Queria agradecer imensamente aí a MF Ivani Salgado, na figura da gestão, professora Sueli, professora Denise, aqui acompanhando também a gente, professora Fátima, professora Juliana, todos os estudantes que estão aqui com a gente por topar esse desafio. Desculpa se em algum momento foi chato, algum momento deu sono, faz parte, a gente está aprendendo, a gente vai ficar melhor, mas eu estou muito agradecido, muito feliz que vocês estão aqui partilhando e participando desse momento com a gente. Então, uma salva de palmas para vocês. E agradecer, obviamente, a nossa querida Luz Ribeiro. Eu tenho um presente para você. Já chorei. A gente vai lá nos podcasts, todo podcast tem um presentinho, né? E aí eu tenho um presentinho. É esse aqui, inclusive, ó. Ele acende a luzinha. Adorei. Então, como a primeira convidada no nosso podcast, receba aqui o nosso troféu. Gente, eu adoro troféu. Eu sei, por isso que eu mandei fazer também. Luz, brigadão. E eu queria só que você fizesse as considerações finais aí. Se quiser falar sobre alguma coisa que não foi perguntada, alguma coisa que você acha que ficou pendente, fique à vontade para fazer as considerações. Eu quero só agradecer mesmo o convite, a confiança, desejo bons caminhos para esse podcast, que chegue em bons ouvidos, que boas bocas sentem aqui Sim. e pragueje muito tempo, no sentido de que a gente não precisa sucumbir a ele, que a gente rememore que o tempo é só uma convenção e que a gente está aqui para viver muito, para ser feliz, para dançar, para cantar, para sonhar. Então eu desejo que boas pessoas venham aqui e emanem esse espaço, né? Esse espaço de boas coisas. Desejo futuridade pra gente, que a gente se encontre mais. Tô muito feliz, eu não sei o que falar no final. Futuridade, que palavra bonita. Não é bonito? Eu também gosto. Desde que eu ouvi, Futuridade. Futuridades. É isso aí. Então, gente, muito obrigado aí pela participação. Convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais. Me segue nas redes sociais também. Isso, a gente vai colocar. Poxa. Vou colocar aqui mas também anuncia aqui pra gente essas redes sociais. Luz Ribeiro Poesia. Olha só, muito fácil. @Luz Ribeiro Poesia. Tem Instagram. Tem. Tem YouTube. Tem. Tem Facebook. Tem. Tem Twitter. Tem. TikTok. Mas funciona mesmo o Instagram. Não vou mentir pro pessoal, né? Não vou vender um produto falso. Sim. Funciona no Instagram. Então siga lá a Luz no Instagram, acompanhe. Tem peça prevista aí, Luz? Não temos. Estamos trabalhando bastante para ter, assim, mas nesse momento que eu faço parte do Legítima Defesa, né? Tá meio. A gente tá nesse momento de cavando espaço para voltar com a Méfrica, né? Vai ter coisa minha, mas ainda vai ter que construir muita coisa. Então acompanha lá nas redes sociais, siga a gente também no Casa Poética SP, YouTube, Instagram, nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Compartilha, marca os amigos e até a próxima. Valeu! Levantar aqui para dar um abraço.